estou aqui com a Adriana Amabilia, editora de internacional do Jornal da Tarde da TV Cultura, e vamos conversar com ela sobre os assuntos que estamos discutindo ao longo deste semestre. E olha, gente, vai ser uma conversa maravilhosa, tenho certeza. Muito obrigado, Adriana, pela sua participação aqui na nossa aula, viu? Prazer é todo meu. Então, olha, eu fiz uma pequena pesquisa a respeito do seu trabalho, vi que você é especialista em Oriente Médio. Eu queria começar por aí. De onde veio essa paixão pelo Oriente Médio? Eu vou resumir a história, tá bom? Porque ela é longa e vem de algumas décadas aí de trabalho. Eu me apeguei ao tema Oriente Médio justamente porque eu precisava aprender sobre o Oriente Médio, sobre o conflito entre Israel e Palestina especialmente, para poder falar sobre isso e para poder escrever. Quando eu comecei lá atrás na editoria internacional, que eu fui puxada para a editoria internacional, eu sabia pouco sobre isso. Eu era uma recém-saída da universidade e sabia pouco sobre o tema. Eu tive que estudar muito e nesse caminho eu acabei me apegando ao tema e se tornou o meu tema de estudo de fato na editoria internacional. Claro que eu acabo sabendo de tudo, mas o Oriente Médio é sempre o meu foco. É bem bacana falar sobre isso, porque nós temos diversos assuntos pipocando de diversas partes do mundo, assuntos do Oriente Médio, que são tratados no idioma, a gente fala da pandemia que começou na China, outro idioma, a gente pode falar do conflito entre Ucrânia e Rússia, outro idioma. Qual é o caminho que essas notícias fazem para chegar até o Brasil? Porque de todos os idiomas eu imagino talvez eles passem para o inglês ou para o francês, para depois para o português. Quais são os riscos do que se perde e do que se altera nesse caminho? Olha, são riscos inimagináveis, professor. Então, eu imagino. Justamente pelo que você falou. Ele é traduzido, passa por 1000 pessoas, por mais profissionais que essas pessoas sejam, são seres humanos que sempre têm um viés, têm uma cultura, foram educados de alguma forma. As notícias internacionais, elas chegam para a gente na redação por meio das agências de notícias internacionais. A AP é americana, a Reuters é inglesa. Então a gente tem que entender que essa notícia já chega para a gente com esse viés ocidental, porque esses profissionais que estão lá são jornalistas também, foram jornalistas que pegaram essa informação, mas quando eles passam, eles já têm esse filtro daquilo que eles são, daquilo que eles estudaram e de como eles se formaram. Quando chega para a gente, cabe a nós também aqui na ponta, que vamos passar para vocês a informação, traduzir isso, e eu não estou falando de idioma, eu estou falando de contexto, professor. É importante que a gente entenda que o jornalista ele tem que duvidar sempre. Sim. E fazer um exercício diário de não tomar partido. Isso vai favorecer a pureza da informação. Porque quanto mais a gente faz esse exercício de não tomar partido daquilo que está acontecendo, mais a gente vai dar a oportunidade para nós mesmos de a gente entender o que está acontecendo. Quando você já chega para um assunto escolhendo um lado ou sentindo por aquilo que está acontecendo, você já tem um filtro enorme na tua cabeça. Vou fazer uma provocação. Quem escolhe as pautas? Porque eu tenho certeza absoluta que uma pauta, como eu falei, que envolve pandemia, ela é importantíssima. Uma pauta que envolve um conflito com a Rússia, uma potência militar, econômica, o que torna um conflito em determinada região mais importante do que em regiões como a África, por exemplo, ou o que acontece no interior, sei lá, da Argentina. Quem escolhe as pautas? E por quê? Professor, ótima provocação. Uma provocação. Vamos lá, então. A gente vive num mundo globalizado, né? O mundo mudou muito. Antigamente, e vocês nem têm idade para isso, vocês já nasceram na idade da internet, das redes sociais, vocês não sabem o que era antes, quando as coisas eram muito mais lentas, demoravam para chegar. Hoje tudo é muito rápido, imediato, a gente tem que estar sabendo de tudo e para baratear
o custo da cobertura, as emissoras do mundo todo passaram a trabalhar com essas agências de notícias internacionais. E o que interessa? Há um filtro já prévio. A África fica muito à margem disso. O número de agências e correspondentes na África é muito menor. Só na África tem, assim, pelo menos 30 conflitos acontecendo nesse momento, professor. Nossa. E a gente não está falando disso. Nós estamos falando só de um conflito que está acontecendo na Europa entre a superpotência Rússia e a Ucrânia. Então, esse já é um filtro, por isso a sua provocação foi muito boa. Sim. E a gente fica refém disso, professor, porque não chega essa informação lá da África. Tem como a gente ter acesso a esse tipo de informação por algum outro tipo de mídia que não é hegemônica, eu falo mídia alternativa, sei lá, mídia comunitária, lá na fonte, tem como a gente ter acesso a esse tipo de informação? Tem sim, muito cuidado com redes sociais, né? É melhor você ir procurar num jornal local, num jornal oficial local, você vai ter informação sobre isso. As redes sociais, elas são muito perigosas para a informação. Então, Adriana Amabilia, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho que terminar com uma pergunta, porque nossos estudantes terão de fazer um observatório de imprensa internacional, de mídia internacional. Que conselho, o que eles devem observar quando estiverem investigando a imprensa mundial? A primeira coisa, fazer isso que eu já disse, olhar duvidando de tudo. Tem um exemplo que eu até comentei com você também fora aqui da aula, que hoje chegou um míssil que caiu numa estação de trem na Ucrânia e o míssil está em cima da grama e a grama praticamente intocável. É para se duvidar. Como pode um míssil que acabou de explodir estar em cima de uma grama praticamente intocável? Então, muito obrigado, foi um prazer, adorei a conversa. Prazer foi meu. Valeu, gente.